temos Chico Lang de volta aqui no Gazeta Esportiva. É uma noite muito especial. Temos o Celso Cardoso dando todos os comentários deste pré-dia de quase decisão aí pro Coringão do Chico Lang. Porque é terça-feira, né, Celso? Porque você tá me olhando com essa cara, Celso Cardoso. Olha, o Gazeta Esportiva de hoje começa falando do Campeonato Brasileiro. Um joguinho rolou ontem, ainda pela 28ª rodada. E no Maracanã, o Fluminense goleou o Lanterna Paraná. Aos 34 minutos do primeiro tempo, Jadson aproveitou o belo passe de Marcos Júnior e bateu com estilo no canto esquerdo. 1-0 Fluminense para cima do Paraná. Logo na sequência veio o segundo. Richard arriscou de fora da área, a bola desviou na defesa e entrou. No comecinho da etapa final, o Fluminense aumentou a vantagem novamente com Jadson em outra bela finalização. E para fechar, Luciano fez o quarto do Fluminense e fechou a conta no Maracanã. 4-0. Com a vitória, o time carioca subiu para a 8ª posição na tabela e o Paraná é o lanterninha do Brasileirão. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Paraná praticamente rebaixado, né? Tem chances matemáticas, mas a campanha não sugere uma reação no que falta para o campeonato terminar, nas rodadas que faltam. E o Fluminense vem crescendo de produção, ultrapassou o Corinthians, né, por exemplo, do Chico Lang. Falando em Corinthians, a diferença do Corinthians para a zona do rebaixamento é de 5 pontos apenas. Só 5 pontos. Só 5 pontos. Claro que está numa final de Copa do Brasil, tem a chance de conquistar mais um título, mas a luz amarela no Campeonato Brasileiro, ela está. Claro que é difícil, é inimaginável o Corinthians caindo, mas não custa nada. Matematicamente, né? Também não é impossível. Exatamente. Então não custa nada, de repente, ter uma atenção maior para com o Campeonato Brasileiro. Certo, Chico? Certo, você já volta com um barulho desse, né? Boa noite. Já volta com ele gorando o seu Seja time. Seja bem-vindo. Começou, isso que eu ia falar. O cara não falou nada do Corinthians o tempo inteiro. Ah, tá bom. Eu voltei, ele desceu o cacete no Corinthians e falou que vai cair para a segunda divisão. É brincadeira. A gente é um prazer estar de volta. Senti muita saudade da TV, muita saudade do programa. Mas o importante aqui está aqui, né? Estamos aí, vamos continuar. E 7 quilos mais magro, viu? Esse negócio da eleição. Um gato, Chicão. Muito obrigado, Michele. Vindo de você, eu acredito. Que o Celso falou que eu tô feio. Mas o Celso também não conta nada. Chicão? Agora eu vou falar uma coisa para você, Michele, numa boa. Eu me lembrei, o Corinthians ganhou de 4-0 do Paraná também, né? Agora o Fluminense pegou e meteu 4-0 no Paraná. Então, quem tiver precisando bater, ganhar um moralzinho, joga com o Paraná. São Paulo. O São Paulo. O São Paulo vai pegar o Paraná agora, mais do que... Já jogou com o Paraná? Não, já jogou, né? Não, eu sei, já jogou esse ano. Ganhou lá em Curitiba. Ganhou lá em Curitiba. Quer dizer, você quer sair do buraco... Tá precisando de moral agora o São Paulo para pegar o Inter, não é isso? Exatamente, mas você, é o seguinte, você tá na pior, pega o Paraná, cacete do Paraná e segue o enterro, Michele. Empatou 1-1 com o Paraná. Tá vendo? Não ganhou. Não ganhou. Aí não ajuda a moral, não. Então, mas aí perdeu 2 pontos importantes. Né? Porque tá todo mundo batendo no Paraná. Até o Corinthians bateu no Paraná. Até o Corinthians, que tá aí 5 pontos da fase da zona de rebaixamento. Então é isso, né, gente? Mas vamos lá. Quem quiser aí levantar o moral, pega o Paraná. Bom, hoje é terça-feira. É dia de quê? É dia de mesa quadrada. Guilherme Camargo e Vinícius Rodrigues trazem um olhar irreverente sobre o choque rei do último final de semana e também um modo muito inusitado de bater um pênalti. Esse jeito aí eu nunca vi igual, hein? Fala, pessoal, tá começando mais um Mesa Quadrada. E aí, Vini, beleza, campeão? Beleza, Gui. Depois dessa rodadinha aí do final de semana, o Palmeiras é mais líder do que nunca. Pois é, o Verdão atropelou o tricolor do Morumbi e o mundo da internet não perdoou. Quem também foi à loucura foi o goleiro Sidão. Olha a bola que ele entregou no pé do Daverson. Sorte que foi pro Daverson. Se fosse pra um atacante bom de verdade, entrava com bola e tudo. Receba. Ai, seu maldoso. O Daverson fez gol. Ele e Gustavo Gomes. E olha só a dancinha. Olha lá, Gustavo Gomes. Dança pra lá. Dança pra cá. Daverson também. Dança pra lá. Dança pra cá.
E agora vamos para os memes. Seu óculos tá fraco ou sumiram todos os São Paulinos do Facebook, Netinho? Facebook ou Orkut? O único São Paulino que vai comemorar título esse ano é o Rogério Ceni, o mito! E olha o resumo do primeiro tempo aí, Vini. Knockout! Na Rússia, um atacante de 22 anos bateu um pênalti, velho, no mínimo peculiar. E o pior de tudo é que ele fez o gol, meu Deus do céu! E o russo Norik Avdalinha. É facinho o nome dele. Como é que fala, Guilherme? Norik Avdalinha. Olha o que ele fez, bicho. O nome dele é um lixo, mas o pênalti dele foi sensacional. Cara, ele já pode encerrar a carreira, porque isso aí nenhum jogador profissional consegue fazer, cara. Bom, pessoal, esse foi o Mesa Quadrada de hoje. E lembrando você, se quiser mandar um recadinho, hashtag Mesa Quadrada no Twitter ou no Instagram, né? @Mesa Quadrada Oficial, mande o seu direct, sua mensagem, sua sugestão e a sua crítica, porque é sempre bem-vinda. É isso aí, pessoal. Beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau, tchau! Lindo, eu adoro essa música, Céu. Cara. Obrigado. Parabéns, hein? Você canta bem essa música, Céu. Obrigado. Verdade. Que Olha, coisa. eu acho que é a primeira vez na história do Mesa Quadrada que entra... Entra sério. Sério, não eu cantando outra coisa que não minha música. Agora, eu vou falar, Rodolfo, por favor, repete o pênalti do cara aí, que vou te contar uma coisa. Pra mim, isso é montagem. Não é possível o cara ter feito um gol assim. É verdade isso ou é montagem? É verdade, olha só. Não é possível, cara. Que isso? O cara é bom, hein? O cara chutou e deu um salto mortal. Eu acho que o goleiro foi pra bola porque ele fica tão impressionado com o que faz o jogador que ele até esquece que bateu o pé. Concorre ao prêmio Puskás, esse gol aí. Ele deveria concorrer. Devia concorrer, pela, vamos dizer assim, a ousadia. Se não for montagem... Você se lembra, teve uma época que o Ronaldinho Gaúcho batia a bola e a bola batia na trave e voltava? Aquilo era montagem. Mas muita gente caiu nessa montagem, Não, né? isso aí acho que é real. Mas esse aí eu tô achando que é real. Se for real, o cara tem que concorrer ao prêmio Puskás batendo pênalti. Né? Isso me faz lembrar, lembra do Guita, goleiro da Colômbia? Ele fazia aquela defesa com os dois o escorpião, pés. a defesa do escorpião. É algo semelhante, mas ao contrário, se é que você me entende. Entendi. Olha, nós temos um Iguita lá no site gazetesportiva.com, depois a gente vai mostrar a foto da defesa que o Celinho Iguita do site fez ontem, que nos levou aí pro próximo jogo. Celinho Iguita? Sério? Você vai ver a foto, se o Rodolfo Não, o Celinho sempre foi foto. bom goleiro, sou fã dele como goleiro. Não, você não tem ideia, ele deu título. Título não, né? Deu o quê? A classificação. Nós estamos aí, a próxima fase. A classificação. Bom, chegou a hora da gente conferir De Alma e Coração desta terça-feira. Chico Lang, De Alma e Coração é um episódio aí que a gente traz, onde os apaixonados por esporte contam um pouco da sua história pra gente. E hoje a gente vai conhecer um louco corintiano que achou um espaço na casinha dele para fazer um santuário dedicado ao Timão. Se ajeite aí na poltrona e conheça a história do buraco do tatu. Eu vou com você onde preciso for. Não importa a alegria ou na dor. Meu Corinthians, te amo demais. Parabéns pra você. Felicidade, muitos anos de vida. O tatuzão nada, tudo. Essa não é mais uma festinha de aniversário temática, alvinegra, branca e preta nos mínimos detalhes. O Corinthians é sim o time de coração do seu Dimas. 64 anos, parabéns. Da esposa, do filho, do neto, dos amigos. E os enfeites do Timão, na casa dessa família que mora em Pirituba, zona oeste de São Paulo, ficam à mostra na área de lazer da residência todo santo dia. Conheça o buraco do Douglas, o buraco do Tatu. Meu apelido desde a infância é Tatu. E eu tinha uma tradição com os amigos meus de ver um joguinho de futebol, uma vez ou outra, e deu origem de fazer esse espaço aqui em 2010 para a Copa do Mundo. Assistimos jogos daqui e depois fomos dando sequência para quê? Para assistir os jogos do Coringão.
Pô, que nome que eu dou? Buraco do Tatu. Por quê? Porque a gente já chega, abre o teu portão, desce esses lances de escada até chegar aqui embaixo. É Buraco do Tatu. Não bota a mão em buraco de tatu, que é muito perigoso, é preciso ter cuidado. Lá dentro pode ter um cascavel ou um urutu esperando com bote armado. Local visitado por gente do barulho, né, dona Wanda? Parte da turma que frequenta o pedaço vem de longe, do ABC Paulista. Galera unida, no Buraco do Tatu, na Arena de Itaquera. Parças de arquibancada, colaboradores do Douglas. Eu vim aqui para assistir o Mundial de 2012. Quer dizer, foi no início de tudo. Início de tudo. Era completamente diferente, mas já era divertido. É onde nasceu tudo, onde ele se empolgou e virou isso aqui. Ele fez um negocinho pra ele curtir o Corinthians, cara. E deu esse sucesso todo que é o Buraco do Tatu, né? É meio que um santuário pra gente, né, cara? Eu venho pra casa do Tatu e digo à minha esposa assim, eu estou indo para um santuário. Tanto na derrota quanto na vitória, em todos os momentos, estamos aqui juntos para o nosso time. Cada item da coleção é caprichosamente posicionado nas paredes, em volta da churrasqueira, no teto, em todos os cantinhos. O filhotinho do Tatu, o Nicolas, faz questão de exibir o que é dele. Como meu pai me deu. Qual camisa? Ah, as camisas que você usou quando era menorzinho, é isso? Símbolos de fé também são ostentados, tocados, abraçados, como na final do Paulistão desse ano contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Porque ganhar um título na casa deles, que já é um salãozinho de festas, nossa, não tem preço. Buraco do Tatu, obra parcial de um tricolor, acredite. Agora, você deu uma grafitada na parede aqui do lado de fora. Quem que fez esse trabalho para você, do São Jorge, das frases? Foi um amigo meu, grafiteiro. Ele é profissional, cara. Ele não é corintiano. Torce pra que time? Ele é São Paulino, Eu vou contratar esse rapaz, cara. Poxa. Eu tenho um buraco lá também pra inventar, cara. E não é exclusividade da Fiel, como já deu pra notar. Democracia corintiana. Democracia futebolística. Legal. Aí sim. Eu tenho amizade com palmeirense, tenho com São Paulino, com santista, para todos que também vêm aqui, que é de outro time, eu falo assim, olhe para cá com tudo isso, como se fosse do seu time, só imagina isso. De alma e coração, Douglas e seu herói Dimas. O Buraco do Tatu é apenas decoração, moldura de uma outra história incrível de sangue, de pai para filho corintianos. Meu pai nasceu em 54. Aí começava um jejum corintiano. Chegou em 77, olha que coincidência muito doida, né, Alê? Meu pai fazendo 23 anos de idade e saindo de 23 anos de jejum e no final do ano nascendo o Tatu. O Corinthians pra mim é tudo. O Corinthians pra mim é minha vida, é minha história, meu amor. Eu tenho uma tradição todo dia quando eu acordo. A primeira coisa que eu faço é abrir minha janela e olhar pra cá. Sabe, eu nasci corintiano, pode crer, eu não me engano. Já virou obsessão. Bom, Celso, meu querido Celso, nas minhas andanças aí pelo interior, gente do céu, o que tem de corintiano em São Paulo, você não acredita, cara. Eu tive, principalmente em Limeira, tive em Piracicaba, tive
tive também lá para perto do Presidente Prudente, tive em Palmital. E o que tem de corintiano, você não faz ideia, rapaz. E todo mundo torce igual, é fanático e tudo mais. E esse rapaz teve uma excelente ideia. Eu acho que isso é muito bacana, porque no fundo, o Corinthians é uma religião, gente. O Corinthians é uma religião, não é nem um time mais, passou a ser uma religião. Eu mesmo, nessas andanças aí, eu queria saber quanto estava o jogo do Corinthians. Né? Eu até liguei para a Michele e falei, Michele, eu não vou escrever, que eu estou aqui, estou viajando e tal, mas eu estava acompanhando. Estava no minuto a minuto da GazetaEsportiva.com, assistia tudo. Você não perde. O Corinthians faz parte da sua vida. Quem torce para o Corinthians entende isso. Quem não torce, não entende. Porque você fala, pô, não é possível. Mas é assim. A gente ama esse clube, a gente quer esse clube como se, sabe, como se fosse, sei lá, uma coisa ligada à divindade, sabe? É uma coisa estranha. E eu também tive a oportunidade de conhecer muitos bispos aí, que eu vou te contar uma coisa, viu? O cara saiu do púlpito lá, bicho do céu, é corintiano roxo. Não vou nem falar os nomes, porque tem muita gente que vocês conhecem. E os caras, vou te contar, torcem pro Corinthians, mas torcem de xingar mesmo, de raiva. Então é isso, o Corinthians é uma paixão, o Corinthians é um amor, o Corinthians é uma coisa que está dentro do coração de cada um. E vou lembrar o Osmar de Oliveira, que disse que eu não sou um corintiano de corpo, eu sou um corintiano de alma, que a alma é eterna, né? O Osmar, grande Osmar de Oliveira. Fui no enterro dele, chorei, fui lá para consolar a viúva e acabei eu chorando no ombro da viúva. Brincadeira. Você falou de paixão, né? Paixão, na verdade, ela tem a ver, na sua essência, com sofrimento. Muito. Né? Sofrimento e paixão. E, curiosamente, ele fala dos 23 anos na fila, foi o período de maior sofrimento da torcida corintiana e, coincidentemente, se é que a gente pode falar que é coincidência, foi justamente o momento em que a torcida do Corinthians mais cresceu. Então, essa paixão do Corinthians, ela sempre foi associada ao sofrimento do jejum de 23 anos, depois ao sofrimento de conquistar sempre títulos na dificuldade, no último minuto, na virada inesperada, tal. Então, isso se identifica muito com a história do clube. Por isso, né, esses movimentos apaixonados, né, que despertam muitas vezes até a admiração de outros torcedores, muitas vezes também a inveja e a raiva, tudo isso faz parte, são sentimentos humanos, mas você tem razão num ponto. O Corinthians é justamente o clube, pela sua história, né, por todo esse problema, essa questão do jejum que parecia inacabável, que essa paixão foi se tornando cada vez mais intensa. E aquilo que se viu em 77, poucas vezes se viu. Já tinha visto em 76 que foi a invasão corintiana no Maracanã, depois as pessoas ajoelhadas atravessando o Morumbi, pagando promessa. Aquilo realmente foi muito comovente. Eu vou falar uma coisa para você, numa boa te dizendo. Eu acho que depois desse título de 77... o principal título que o Corinthians ganhou foi do Palmeiras esse ano, dentro do Allianz Parque? Da Arena W Torre. Imagina. Foi. Mundial, foi. Libertadores. Não, foi. Ganhar do Palmeiras lá dentro, nunca mais ninguém vai ganhar. Isso você pode estar certo. Eu aposto com você o que você quiser. Um título em cima do Palmeiras lá, ninguém ganha mais. Porque o Palmeiras aprendeu a lição. E é difícil. Você perdeu o título para o maior rival dentro de casa. E isso aí, esse ano aqui, para mim, acabou. Acabou ali, naquele gol do Maico de pênalti. Já valeu o ano, né, Chicão? Valeu o ano. Pode até perder a Copa do Brasil, não me importa. Nosso diretor é palmeirense, tá falando para com esse assunto. Tu já tá cortando o assunto aqui, né, Rodolfo? Segundo Arthur Nogueira em Festa. Para você que quer ter a sua história contada aqui nesse quadro de Alma e Coração no programa, é só mandar um e-mail para de alma e coração, sem ser cedilha, sem tio, né? Do jeitinho que tá escrito aqui embaixo, ó, de alma e coração, @tvgazeta.com.br, contando um resuminho aí por que o seu caso é especial, por que a sua história merece ser retratada aqui na TV. As melhores histórias serão selecionadas pela produção, vão aparecer no Gazeta Esportiva. Beleza? Seleção brasileira, a CBF definiu hoje que o Brasil vai enfrentar o Uruguai no próximo dia 16 de novembro, aniversário do meu tio, não, de novembro mesmo, né? Em Londres, capital da Inglaterra. Outro amistoso deve ser marcado pela entidade para o dia 20 de novembro, mas o adversário ainda não foi definido. Já não definiu ontem? A gente não falou aqui que o adversário era a Arábia Saudita? Não, esses são os amistosos de agora, já estavam definidos faz tempo. Esse é outro. São os amistosos de final de ano para encerrar a temporada. Mais amistoso. Uruguai e mais um.
Tá. Bom, enquanto isso, a equipe comandada pelo técnico Tite segue trabalhando de olho no jogo da próxima sexta, diante da Arábia Saudita. Aí, Rodolfo. E o treinador já definiu o time que entra em campo contra os árabes. A principal novidade entre os 11 que começam a partida desta sexta é o zagueiro Pablo. O jogador será titular do Brasil mesmo tendo sido convocado pela primeira vez por Tite. O goleiro Ederson também ganhou uma chance e vai iniciar o jogo na vaga de Alisson. Eu acho que aqui na seleção brasileira ele está um passo à minha frente porque ele disputou mais jogos, disputou a Copa do Mundo, mas não é por isso que eu vou deixar de trabalhar e me dedicar no dia a dia. Então eu acho que quem o professor Tite optar por jogar vai corresponder à altura. Eu acho que o Brasil está muito bem servido de goleiros, tem vários bons goleiros que não teve a oportunidade de vir à seleção brasileira, mas eu acho que estamos bem representados. Assim, a equipe brasileira começa o amistoso com Ederson no gol, Fabinho, Marquinhos, Pablo e Alexandro, Casemiro, Fred e Renato Augusto, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Cara, eu procuro tratar assim, que é a oportunidade da nossa vida, pelo menos pra mim. Eu tenho que mostrar tudo aquilo que me fez voltar à seleção. Eu creio que os novos que estão chegando aqui têm essa mentalidade também. Claro, todo mundo quer poder voltar à seleção, todo mundo quer estar aqui novamente comigo e com os outros, eu tenho certeza que não é diferente. É a hora desses jogadores, de repente, tentarem buscar, né, um espaço na seleção brasileira, se firmar pensando no Qatar em 2022. Tem muito tempo ainda pela frente, tem muitos jogos, tem Copa América, tem eliminatórias, mas enfim, numa dessa faz um bom papel, a amarelinha cai bem e é uma maneira de se manter, né, Chico? Olha, eu concordo com você, mas eu acho que é o seguinte, essa volta do Felipão para o Palmeiras vai trazer problema para o Tite. Por quê? Principalmente se o Felipão ganhar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro e ganhar, por exemplo, a Libertadores, que não está difícil. O Palmeiras está no páreo nos dois campeonatos, né? Embora tenha o jogo do Boca pela frente, na Libertadores, está 1 ponto na frente do São Paulo, né? 1 ou 2. Então, quer dizer, a hora que o Felipão conquistar esses 2 títulos, todo mundo vai falar, volta Felipão. Não tenha dúvida disso, porque o Tite, ele perdeu a grande oportunidade de ganhar uma Copa do Mundo. Olha os adversários que ele ia pegar. A Bélgica, perder para a Bélgica, com todo o respeito à Bélgica, que é um paísinho desse tamanho, nós fomos lá, mostramos, vimos, foi uma vergonha. Mas nosso departamento de esportes já cantou a bola, tinha cantado que a Bélgica era perigosa. Você acha que não, mas a Bélgica era perigosa. Não, Michele, mas o problema é o seguinte, quem estava lá, eu encontrei com várias pessoas que foram lá para assistir o jogo contra o México e depois contra a Bélgica, só. E o que acontecia? O Tite segurava, o time queria se soltar para cima da Bélgica e o Tite não, volta para marcar, volta para marcar. Aquela maldita mania de marcar. Agora, o Felipão tem isso? Tem, mas eu acho que o Felipão faz melhor que o Tite. Então, daqui a pouco, eu não estou gorando o Tite, pelo amor de Deus, não vou fazer apologia do Felipão também. Mas daqui a pouco, se o Felipão conseguir resultados do Palmeiras, já vai começar a gente a falar, fora Tite, volta Felipão. Eu acho que ainda não, porque o 7-1 foi bem marcante, né, Celcinho? Não acredito. Não acredito na volta do Felipão à seleção. Eu acho que não. Pô, mas perder da Bélgica e depois pegar a França e depois pegar a Croácia na final, gente, pelo amor de Deus, não ganhamos uma Copa de bobeira. Se a gente ganhasse da Bélgica, a gente tomava uma surra da França, que acho que foi até melhor a gente ficar... Então, mas são times fracos. Assim, você parar um pouco para pensar, não são times tradicionais. Chega, Alemanha, Inglaterra. O Rodolfo está ficando bravo aqui, nervoso. Ainda atordoado pela derrota em casa diante do Palmeiras no último final de semana, o São Paulo busca explicações e soluções para a queda de rendimento nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Veja com Alexandre Silvestre. Detectar os defeitos, professora. Colocar a casa em ordem, na base da conversa e trabalhando firme para o resultado positivo reaparecer. Primeiros passos da reação, entre eles, reconhecer os próprios erros. Foi o que a diretoria, comissão técnica e jogadores do São Paulo fizeram após a derrota para o Palmeiras. Foi um jogo que o time realmente teve bem abaixo do que está na média, do que teve no Brasileirão. Não fizemos um bom jogo e era uma decisão.
É hora do time reagir. Acho que já passou da hora do time reagir. O São Paulo tenta reencontrar o caminho das vitórias. Não ganha uma partida há 1 mês e 1 dia. A campanha da equipe no segundo turno não é legal para quem sonha ainda com o título do Campeonato Brasileiro. Em 9 rodadas, apenas 2 triunfos. E o próximo duelo é uma parada duríssima fora de casa diante do Internacional no Beira-Rio. Vai ao racha domingo, em termos de conquista? Quisera eu ter essa possibilidade de ganhar do Inter e ser campeão. E a queda de rendimento? Um dos problemas do tricolor tem sido Everton, ou melhor, a ausência dele. Lesões musculares tiraram o ponta esquerda de uma sequência importante de jogos. Sábado passado no Clássico, entrou apenas no segundo tempo e ficou provado que ele, peça-chave do esquema de Aguirre, não está inteiro. No treinamento desta segunda, correu, trotou, mas não mexeu na bola. A expectativa é que Everton seja titular em Porto Alegre, mas é cedo para cravar. Arboleda, com a seleção equatoriana, está fora dos planos. Rodrigo Caio pode sair para Bruno Pérez retornar à lateral direita. Com isso, cresce a possibilidade de Aguirre reforçar o meio-campo com mais um volante para essa decisão fora de casa diante do Colorado, na esperança de que Nenê e Diego Souza, pilares desse elenco, voltem a decidir. Se você pegasse no início do ano e chegasse faltando 10 rodadas e dizer que você está 4 pontos do líder, todo mundo aceitaria. Então a gente aqui, o nosso objetivo, ele vem sendo conquistado, que é chegar nesse momento delicado do campeonato, agora um momento que todas as equipes terão que mostrar algo a mais e chegar nesse momento e estar brigando pelo título. Então a gente está brigando, aqui dentro não muda nada, a gente sabe que a gente precisa melhorar como equipe, normal, mas está tudo bem controlado, está tudo dentro do que a gente espera. Ficou difícil, mas o São Paulo continua sonhando. Agora a gente vai começar a falar da decisão da Copa do Brasil e a enquete de hoje é em cima desse jogo entre Cruzeiro e Corinthians do Chico Lang. Para você, quem é o favorito para ganhar a Copa do Brasil? É o Cruzeiro do Mano ou é o Corinthians do Chico? Entre no nosso site, gazetesportiva.com, e vote. Você também pode participar do programa através da nossa hashtag. Ó, Chico Lang, agora a gente tem a hashtag aqui, Gazeta Esportiva. Você coloca nas redes sociais, Twitter, Instagram. Põe um recadinho pra mim, põe um recadinho pro Chico Lang, põe um recadinho pro Celso Cardoso. Celso Cardoso canta bem? Escreve na nossa hashtag. Tô bonitinha hoje com essa roupa? Gente, essa calça não sei se favoreceu. E o Chico Lang, tá feliz que ele voltou? Põe na hashtag, beleza? Gazeta Esportiva, e a gente põe o seu comentário no final do programa. Chicão, vai dar Mano ou vai dar Jair? Olha, eu acho que vai dar Jair Ventura. Sério? Eu acho que vai dar. O Corinthians, eu vou repetir para vocês, é um time completamente fora do padrão. Quando você pensa que ele vai perder, ele ganha. Quando você pensa que ele vai ganhar, ele perde. Eu vivo falando isso, mas é a pura realidade. Tem do time ou não tem do time? Quem imaginava que o Corinthians ia desclassificar o Cruzeiro? Ninguém, o Flamengo. Ninguém esperava. O Flamengo voltou a jogar no mesmo lugar e ganhou de 3-0. 3-0. Quer dizer, é aquilo que você fala, bom, mas que time esquisito. Mas o Corinthians é assim. E o Corinthians, quando tinha time, também era assim. Quando tinha Rincon, quando tinha Vampeta, grande abraço a Vampeta, que me substituiu aí esse tempo que eu saí candidato. Enfim, sempre foi desse jeito. Então, agora é hora. Agora, tem alguns aspectos que a gente precisa lembrar. Quem montou esse time do Corinthians aí nesse padrão de jogo foi o Mano. Foi o Mano lá atrás. O Mano lá atrás. O Mano trouxe para o Corinthians um estilo de jogo vitorioso. E que o Jair Ventura, que não é bobo, não é nada, está mantendo o mesmo estilo. Apesar de não ter o nível técnico que o Cruzeiro tem. Mas eu acho que vai dar Corinthians. Celso Cardoso não parece concordar, hein? Não, favorito para mim é o Cruzeiro. Para mim também. Corinthians é zebra. Você escreveu o seu palpite lá no Blogueiros? Não escrevi. Então escreve aí, Celso, que eu também não escrevi, vou mandar agora. Hoje pela manhã, os goleiros das duas equipes, Cruzeiro e Corinthians, falaram sobre a decisão. Vamos ver? Independente da quantidade de qualidade que você tenha no elenco, uma final se equilibra tudo pela grandeza das duas equipes e dos seus jogadores. Então, acho que tudo vai ser colocado à prova dentro desses dois jogos, né?
a equipe do Cruzeiro tem essa consciência de tentar fazer os 2 jogos o mais equilibrado possível, ciente que está jogando em casa, que precisa, se possível, de um resultado positivo, porque tem consciência que jogar em São Paulo, na Arena do Corinthians, é sempre difícil, independente da competição, e principalmente dentro de uma final tão esperada, não só pelos cruzeirenses, mas também pelos corintianos. Então, a gente espera que possamos aí, dentro desse jogo, fazer por onde conquistar um belo resultado para que a gente possa ter mais tranquilidade dentro do que vai ser exigido lá em São Paulo. São 2 equipes de grandes camisas, 2 clubes enormes de futebol brasileiro, com grandes títulos, grandes histórias de títulos. Então, acho que para uma decisão, acho que quanto menos erros você tiver, quanto mais efetivo você for, a chance de chegar a mais um título se torna maior. Acho que a pressão são 2 equipes grandes, e quando você jogar em equipe grande de futebol brasileiro, a pressão sempre é muito, muito grande. Assim como nós perdemos 3-0, a gente, lógico, chateado no momento, mas é vida que passa, a gente tem que seguir em frente. Eu acho que em outros momentos nós viemos de 6, 7 partidas sem perder, e a gente não se empolgou com isso. Eu acho que quando você perde, ou mesmo quando você ganha, você tem que tirar aprendizados e coisas a melhorar para o próximo jogo. Então, eu acho que a pressão é das 2 equipes por buscar esse título aí, e eu acho que a vontade e a dedicação são enormes dos 2 lados. Ô Chico, a Michele perguntava, até porque da enquete você não pode ficar em cima do muro, você tem que... favorito é o Cruzeiro, você discute, porque é favorito. Tem mais elenco, né? Tem maiores possibilidades de troca, o Mano Menezes, é um time que foi campeão da Copa do Brasil ano passado, enfim. Então, o estágio do Cruzeiro é melhor que o do Corinthians, ponto. Isso não se discute. Mas isso não significa que o Cruzeiro já levou. Aí você lembrou bem do Flamengo, que o Flamengo era o favorito contra o Corinthians, avançou. O Palmeiras era favorito contra o Cruzeiro, embora fosse um confronto mais equilibrado, e o Cruzeiro avançou. Quer dizer, vai depender muito. Ele ganhou 2 vezes. Então o Corinthians ele tem um trunfo nas mãos que você não pode desconsiderar. É mata-mata. Então no mata-mata já deu certo contra o Flamengo. Há uma baita de uma retranca lá em Minas, que já aconteceu, e é mesmo Gabriel e Ralf, né, 2 volantes, diminui o espaço, na pior das hipóteses, segura um empate e decide aqui em São Paulo. Né? E Corinthians e Cruzeiro também já fizeram jogos equilibrados na temporada. O Corinthians jogou 3 vezes com o Cruzeiro esse ano. Ganhou 2 e empatou outra. Então, isso não significa que o Corinthians já perdeu o título. É verdade, você tem razão. E digo mais, o Cruzeiro também é meio freguesão do Corinthians, né? Tem isso também. Tem uma final só entre os 2. Tem uma final entre os 98, 2 e o Corinthians ganhou. E o Corinthians ganhou. Então, e foi naquela final de 3, né? Isso, 2-2 em Minas, 1-1 em São Paulo e 2-0 no terceiro jogo. E 2-0 no terceiro jogo com o Dinei e o Marcelinho Carioca detonando. Sabe quem era o técnico do Cruzeiro naquela época? Quem era? Levir Coupe. E o do Corinthians, Luxemburgo. Bons tempos aqueles, né? Mas, enfim, eu acho que... Eu concordo com a análise do Celso e acho que o Corinthians perdeu do Flamengo porque deu uma relaxada também, viu? Aqui entre nós. Viu? Deu uma relaxada porque, sabe, que a Copa do Brasil é muito mais importante. Aí depois gás no Campeonato Brasileiro, se livra do rebaixamento e já está na Libertadores no ano que vem. Isso mesmo, vem pra cá, chega pertinho porque a gente vai falar da Santander Liga Imprensa ACESP, a nossa Copa ACESP. Nós seguimos firmes e fortes em 2 frentes na competição. O nosso time da TV Gazeta garantiu, esse é o pessoal do site, o pessoal do site. O pessoal da TV Gazeta garantiu vaga nas quartas de final da competição ao bater o valor econômico por 4-1, ó a emoção do Vinícius Rodrigues. O Thiago Café e o futuro papai Jonas Campos, ó o Jonão aí, todo o charme dele. 2 gols cada um, nomes da partida. E a equipe do site gazetesportiva.com não tem o gol, ou a defesa do Celinho, empatou 2-2 com a Rádio Transamérica no tempo normal. E o Celinho defendeu lá um pênalti, a gente está classificado, vencendo a disputa aí por 3-2, beleza? E agora, o que a gente vai falar? Conexão direta São Paulo, BH, Belo Horizonte. Vamos falar com Fernando Gavini, ele apareceu. É com você, Fernando Gavini, mais notícias sobre a grande final da Copa Brasil entre Corinthians e Cruzeiro. Boa noite.
Boa noite, Michele, boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Olha só, 55 mil ingressos vendidos para a partida desta quarta-feira, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, reeditando um confronto que já decidiu o Campeonato Brasileiro. Em 1998, 20 anos atrás, o Corinthians foi campeão brasileiro em cima do Corinthians. E esta vai ser praticamente a última chance dos dois times de serem campeões neste segundo semestre, né? O Cruzeiro na semana passada acabou eliminado da Copa Libertadores da América e tem contra o Corinthians a sua última oportunidade. Corinthians que treinou em Contagem, no CT do Coimbra Esporte Clube, um clube ligado a empresários que cuida de categorias de base aqui na região da Grande Belo Horizonte. Antes do treinamento, o Danilo foi homenageado, recebeu uma placa por ter completado 350 jogos com a camisa do Corinthians no duelo contra o Flamengo da sexta-feira da semana passada pelo Campeonato Brasileiro, jogo em que o Corinthians foi derrotado por 3-0. No treinamento mesmo, a gente não pôde acompanhar, não pôde registrar imagens, na verdade, né? Pudemos só filmar os 15 minutos iniciais do treino, apenas os momentos de aquecimento, mas depois pudemos sim acompanhar o treinamento inteiro que foi realizado lá no CT do Coimbra. E pudemos perceber que o Fagner treinou normalmente, totalmente recuperado, vai voltar ao time do Corinthians para jogar esse primeiro jogo da final contra o Cruzeiro. No meio de campo, o Gabriel vai ser o substituto do Douglas, que está suspenso. O Gabriel, que vinha jogando na lateral direita no lugar do Fagner, passa, portanto, a fazer dupla de volantes com o Ralf. Essas serão as duas alterações na equipe corintiana para o jogo desta quarta-feira. Corinthians que vive uma ansiedade muito grande para essa final da Copa do Brasil, especialmente porque muitos jogadores não têm esse título no currículo, entre eles o próprio Cássio, que já ganhou de tudo com o Corinthians e ainda não foi campeão da Copa do Brasil. Vamos ver o que disse a respeito disso o técnico Jair Ventura. Estou muito feliz, né? Já que ano passado eu parei na semifinal e esse ano eu consegui estar disputando a final, então estou muito feliz. Feliz também pelo clube, sinto os jogadores muito felizes também por estar disputando. Título esse que falta para alguns jogadores aqui que são multicampeões, como o Cássio, que falta para ele, o Danilo. Então vai ser muito importante. A gente sabe da dificuldade, né, do nosso adversário, um time que, assim como o Cruzeiro, tem o treinador há mais tempo no Brasil, são 2 anos que o Mano já está lá, já tem um trabalho mais estabilizado, já tem um elenco muito forte também, mas o Corinthians vem mostrando a sua força também, foi assim contra o Flamengo, e que a gente possa fazer um grande jogo e conseguir nosso objetivo. A gente viu através de vocês que a gente não era o favorito, mas que dentro de um trabalho, dentro de uma entrega nossa, nós passamos com mérito, né? Acho que nem sofremos muito, né? Dentro de um jogo que acho que as pessoas de repente pensavam que a gente ia para os pênaltis, pela dificuldade que nós tivemos também de jogar lá contra o Flamengo no primeiro jogo, mas que a história foi totalmente diferente jogando em casa. Tá aí a palavra do técnico Jair Ventura, falando da expectativa do Corinthians para essa decisão da Copa do Brasil. O Corinthians que tem 3 títulos na história, em 95, em 2002 e a última vez em 2009, ano que o Ronaldo defendia as cores corintianas. Olha só, Michele, amanhã, durante o Gazeta Esportiva, a gente vai trazer toda a expectativa aqui em Belo Horizonte, como é que estão os torcedores, a expectativa dos cruzeirenses, atleticanos, corintianos chegando por aqui e depois no programa, e já vamos falar ao vivo amanhã, né, lá direto do Mineirão, e depois na quinta-feira a cobertura completa com tudo o que aconteceu nessa decisão, nesse primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Tá certo, Michele? Valeu, Fernando Gavini, bom trabalho para você. A gente aguarda amanhã mais informações, cobertura completa. Um beijão. E aí, Chicão, tá emocionado, Celcinho? Olha, ô Michele, falar uma coisa para você numa boa, e não sei se o Celso concorda. Eu acho que a expectativa é muito grande. Tá. E a gente tem que esperar e confiar, primeiro, no Cássio. O Cássio deu entrevista aí, mas é um dos melhores do time. Se bem que o Fábio também, vou te contar uma coisa. Né? Mas aí que entra a história. O Fábio é muito mais velho que o Cássio. O Fábio tem 38 anos de idade, quase 40. É o goleiro preferido do Leão, né? O Leão sempre falou muito bem do Cássio. Mas outra coisa que a gente precisa lembrar é que é a primeira decisão do Jair Ventura. O técnico nervoso,
é a pior coisa que existe, né? Todo mundo pode ficar nervoso, menos o técnico, né? Mas o que não vai acontecer com o Mano Menezes, provavelmente. Né? Mas também acho que o nervosismo do treinador aí nem influencia tanto, Chico, porque o Corinthians é um time também experimentado. Né? Nos últimos anos, olha só, ganhou o Brasileiro de 2015, ganhou o Brasileiro de 2017, ganhou o Campeonato Paulista de 2018, quer dizer, só o Cássio, se não me falha a memória, tem 8 títulos com a camisa do Corinthians. 8 títulos. O Cássio foi campeão da Libertadores, campeão do mundo, campeão da Recopa, 3 vezes campeão paulista, 2 vezes campeão brasileiro. Exatamente. Quer dizer, então... E vamos supor que ele ganha a Copa do Brasil, que ele não tem. Né? Ele chega a 9 títulos igual ao Marcelinho Carioca. Pois é, quer dizer, então são números que mostram o Corinthians... Então, se a gente comparar elenco, o Cruzeiro tem mais elenco. Agora, time por time, dá para encarar, o Corinthians já provou isso. Depende muito da tática. Né? Muita gente vai reclamar, mas o Corinthians vai estar numa retranca daquelas. E uma coisa que eu acho justa é primeiro mandar um abraço para o meu querido amigo Claudir Aretz, né, que é santista, mas eu sei que torce para o Corinthians. E outra coisa, o meu querido Danilo recebeu uma placa, né, de homenagem pelo tempo que ele está lá no Corinthians e pelos jogos que ele disputou. O velho Danilo, né? Grande Danilo, olha aí, que bonito. Tá aí, Danilão. Vê se você entra e faz um gol, né? Aí se despede por cima, não é verdade? Bom, na 7ª posição do Campeonato Brasileiro, distante 6 pontos da zona de classificação para a Libertadores, o Santos vai ter uma sequência duríssima na luta por uma vaga no torneio continental. Além do Corinthians, no próximo sábado no Pacaembu, o Peixe encara Inter, Fluminense e Palmeiras. Oi, Michele, aqui no Santos, tranquilidade, enquanto o Corinthians se prepara para a grande final da Copa do Brasil, que será disputada nesta quarta-feira no estádio do Mineirão contra o Cruzeiro. O Peixe tem a semana livre para trabalhar, se preparar da melhor maneira para o clássico do próximo sábado contra o próprio Corinthians, 7 horas da noite no estádio do Pacaembu. Eles estão focados na final da Copa do Brasil e a gente está focado em ganhar deles no sábado. Então, tenho certeza que primeiramente eles estão pensando na final, para depois pensar na gente. A gente tem uma semana para a gente trabalhar o ponto forte deles e trabalhar o nosso ponto forte também. Santos, que em determinado momento do Campeonato Brasileiro ficou até ameaçado pela zona do rebaixamento, mas agora já briga por Libertadores. No momento, o Peixe é 7º colocado com 39 pontos e está a 6 pontos do 6º colocado Atlético Mineiro. O Peixe agora sonhando com uma vaga na Copa Libertadores da América. E muito desse bom momento do Santos tem a ver com a evolução do sistema defensivo, setor que se consolidou desde a chegada do técnico Cuca. Para se ter uma ideia, no retorno do Campeonato Brasileiro, o Santos é o dono da melhor defesa, com apenas 3 gols sofridos. O Cuca chegou e implantou o sistema de jogo dele e nós rapidamente a gente pôde prestar atenção no que ele tinha para falar. Eu acho que o Santos está bem servido de zagueiros, tem 4 ou 5 zagueiros que podem dar conta do recado. Quem jogar vai dar o seu melhor. E todos muito bem, particularmente taticamente, tecnicamente e muito forte fisicamente também. Sequência do Santos agora no campeonato é importante e bastante complicado. O Peixe tem pela frente Corinthians, Internacional, Fluminense e Palmeiras, adversários que brigam aí por vaga na Copa Libertadores da América, até por título. Sequência bastante difícil para a equipe do técnico Cuca. Falando no treinador, ele terá 3 desfalques já certos para esse clássico de sábado contra o Corinthians no estádio do Pacaembu. O volante Alisson suspenso pelo 3º cartão amarelo, o meia Brian Ruiz, que está servindo a seleção principal da Costa Rica, e o atacante Rodrigo, que serve a seleção sub-20 do Brasil. Do CT Rei Pelé, Jonas Campos para o Gazeta Esportiva. Após a vitória no Choque Rei no último sábado, o Palmeiras folgou domingo e segunda e voltou a treinar só hoje na academia de futebol. A pausa veio aí em boa hora, já que essa será a primeira semana livre de jogos que o Felipão vai ter desde que assumiu o clube no final de julho. As informações do Verdão com Osmar Garrafa. A última rodada do Brasileirão não poderia ter sido melhor para o Palmeiras. Com a vitória frente ao São Paulo e com a combinação de outros resultados, o Verdão se isolou na liderança. Agora, soma 3 pontos de vantagem para o Inter, que é o 2º colocado. Para recompensar o elenco, Felipão deu 2 dias de folga para a rapaziada.
E o melhor é que eles terão toda a semana para se prepararem para enfrentar o Grêmio domingo no Pacaembu. E essa preparação vem acompanhada de ótimos números. No comando de Filipão, o time no Campeonato Brasileiro ainda não perdeu. Em 12 jogos, foram 9 vitórias e 3 empates. O aproveitamento no segundo turno é sensacional. A equipe conquistou 85% dos pontos disputados. Quer mais um número interessante? Dos 10 jogos que ainda faltam no Campeonato Nacional, o Verdão vai disputar 6 deles em casa. Para não dizer que tudo são flores, há alguns problemas para domingo. Vitor Luiz e Felipe Melo estão suspensos. Diogo Barbosa está no departamento médico e é dúvida. Além disso, Marcos Rocha teve lesão muscular constatada e vai ficar fora da equipe por pelo menos 30 dias. Quanto à Copa Libertadores da América, o Palmeiras só volta a campo no próximo dia 24 contra o Boca em Buenos Aires. E preocupado com essa partida, o presidente Maurício Gagliotti afirmou que o representante do Palmeiras estará na próxima semana na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol. Apenas uma visita de cortesia, mas a preocupação é que o Verdão não venha a ser prejudicado nessa fase semifinal de uma competição tão importante. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Gente, o que me impressionou no Palmeiras foi a recuperação que esse time teve com a chegada do Felipão. Um negócio impressionante. Bom, quem desconfia do trabalho do Felipão, eu nunca desconfiei. Eu acompanhei o trabalho de 2002, o Felipão é um cara sério, ele deu um certo azar aí naquele 7-1, mas ele é um cara que trabalha direitinho, campeoníssimo. Onde passou foi campeão. E no Palmeiras ele está caminhando para um campeonato também. Agora pode ser que caminhe para 2. E aí já começa a ameaçar sim o título na seleção. Bom, Ricardinho, o que será que o pessoal de casa mandou pela nossa hashtag? Vamos ver aí? Vem. Petrucci, sou corintiano, mas vai dar Cruzeiro. Muito ruim o time do Corinthians. Acabei de escrever isso pro blog lá, viu? O Thales Ponce, Cruzeiro 0,5 Corinthians. Não dá, Thales, só se for o quê? Na trave? Fernando Machado Ribeiro, bem-vindo de volta, Chicão. Saudade de você. Palpite chiculanguesco. Corinthians 7-0 em cima do Cruzeiro. E ó, chegou um tweet lá falando do Celso Cardoso cantando, que não puseram aí no ar, tá? Mas você pode ler lá no nosso tweet. Vamos pro resultado da nossa enquete? Falando bem, claro. Não acabou ainda. Você tá fazendo tchau. Enquete, quem vai ganhar a Copa do Brasil? A maioria escolheu que é o... Cruzeiro. Cruzeiro, 60% dos votos. E acabou, Chico. Hoje a gente homenageia, sabe quem? Quem? O grande John Lennon. Opa! Esse eu conheço e ele completaria hoje 78 aninhos de idade. Beijo pra vocês. Beijo, Chico. Beijo, Celso. Até sexta. Beijo pra você.